Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nossa quarta aula, nós vamos falar sobre libertação da criança interior que existe dentro de nós. Todos nós já tivemos as nossas crianças interiores, alguns já as libertaram, outros ainda estão aprisionados naquela vida. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, porque eu tenho certeza que ela irá contribuir e muito para o seu próprio crescimento. Já vamos então começar a nossa aula 4. Desde já eu já peço, se você não é inscrito no canal, vem aqui no inscrever-se, se inscreva, ative o sininho para você receber todos os vídeos. Só lembrando que toda segunda-feira às 8h30 da manhã tem vídeo novo, toda quinta-feira às 8h30 da manhã tem vídeo novo também. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha. Comenta aqui e me ajuda. Nesse vídeo vou abordar algo muito relevante, que poderá te ajudar e muito para que você consiga atalhos para libertar a criança que vive no seu interior. Todos nós temos uma criança que vive dentro de nós. Alguns têm uma criança feliz, alegre, sorridente e satisfeita. Outros têm uma criança triste que sofreu muito no passado, em decorrência de coisas terríveis que aconteceram em suas vidas e que trouxeram até hoje na vida adulta alguns prejuízos incalculáveis. No ano passado, eu escrevi um e-book, Consequências de Traumas e Abusos da Infância. Nesse e-book, eu abordo vários temas relevantes e interessantes para que todo adulto possa fazer uma reflexão de sua vida, para detectar se houve ou não algum trauma ou algum abuso na infância ou na adolescência. O e-book que eu escrevi é justamente esse aqui, ó. Ele foi encadernado para que fique mais fácil a leitura. Só lembrando que o e-book é um livro digital que você pode ler ele no celular e no computador. Eu imprimi justamente para ficar mais fácil o manuseio. Esse e-book está totalmente disponível gratuitamente lá na minha conta do Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, começa a me seguir lá, vai lá no link da bio, lá na minha biografia, onde eu falo sobre mim, sobre o meu método, lá tem o link azul. Basta ir no link da bio, clicar nele, preencher o cadastro e você receberá gratuitamente em seu e-mail esse e-book. Eu recomendo essa leitura para todas as pessoas que já são adultas hoje e que sofreram ou sofrem até hoje com traumas e abusos da infância. Esse e-book é indicado também para professores, para mães e pais. Todas as pessoas que estão ligadas diretamente com crianças e adolescentes em suas casas. Esse e-book ele traz vários esclarecimentos e alerta muita coisa. Nele, a pessoa não só saberá como lidar com crianças e adolescentes, como também vai identificar se na sua própria vida houve algum tipo de prejuízo em decorrência de algum trauma da sua infância ou da sua adolescência, de algum abuso da sua infância ou da sua adolescência. Esse e-book é um pacote completo para quem quer fazer uma varredura no passado e identificar tudo aquilo que te traumatizou e começar a partir daí, dar uma guinada na vida, mudar essa situação e revertê-la a seu favor. Nessa aula 4 de hoje eu vou abordar aqui seis coisas que podem ter te prejudicado no seu passado. Por que eu disse podem? Porque eu não sei da sua vida, eu não te conheço.
Provavelmente muitas pessoas que eu não conheço estão assistindo esse vídeo. Então eu fiz um levantamento com 6 causas que podem ter aprisionado as pessoas lá naquela infância e naquela adolescência. Esses 6 casos, eles podem atrapalhar e muito a vida de uma pessoa já adulta. Aliás, se você não sabe, geralmente os traumas e abusos do passado que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, eles ficaram registrados na sua mente, ficaram registrados no seu cérebro. E quem não teve todos esses prejuízos identificados e trabalhados, essa pessoa corre um grande risco de cair numa depressão na vida adulta. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vários parentes meus, isso aconteceu com várias pessoas que eu conheço e a própria psicologia afirma isso. Eu estou te trazendo aqui dados, pesquisas e estudos de anos e anos. Eu gostaria que você ficasse bastante atento nessa aula de hoje. Só lembrando que estamos na 4ª aula. Se você quiser ver a aula 1, 2 e 3, ela está nos vídeos anteriores. Não se esqueçam que no final de todas as aulas eu passo aqui atividades muito importantes para que você faça na sua casa, anote no seu caderno e responda para que você comece a fazer uma análise da sua própria vida. Não pule as atividades. Bom, a aula de hoje se trata de libertar a sua criança interior. Eu anotei aqui no quadro, está aqui, ó, liberte sua criança interior. Por que esse título? Porque muitas pessoas em idade adulta vivem aprisionadas por causa de coisas que aconteceram na infância e na adolescência. Vamos falar então do primeiro. Separei aqui o bullying. O bullying, muita gente acha que é frescura, muita gente acha que é brincadeira, muita gente acha que é desnecessário. E olha que eu já vi muito adulto falando que na época dele não existia bullying. E eu quero dizer para você que está aí que o bullying existe desde que o mundo é mundo. Ele só não tinha esse nome. Esse nome ele recebeu há uns 30 anos atrás. Mas o bullying existe desde que o mundo é mundo. O que é o bullying? Ela é uma violência contra uma criança, contra um adolescente. Que tipo de violência? Apelidos vexatórios, chacotas, às vezes intimidação. A pessoa que pratica o bullying, ela intimida aquela criança ou aquele adolescente para que ela se sujeite a ele de alguma forma. Muitas pessoas adultas hoje carregam ainda dentro de si o trauma da infância em decorrência do bullying que elas sofreram. Tem muita gente com depressão hoje porque está com a cabeça ainda lá naquele passado, lá naquela coisa que causou dor e sofrimento. E tudo isso consequências do bullying. Engana-se quem pensa que o bullying não tem importância. Engana-se muito quem pensa que o bullying não causa mal e que é frescura do povo de hoje. Isso existe desde que o mundo é mundo, mas agora ele tem um nome. Esse tipo de violência, de chacota, de ofensa, de intimidação tem o nome de bullying. Não leve isso na brincadeira. Puxa aí na sua memória algum tipo de situação ligada ao bullying na sua infância e na sua adolescência. Puxa aí, eu tenho certeza que toda pessoa adulta tem uma história para contar. Sabe quem que não vai ter história para contar? Quem é perfeitinho demais. E olha que até os perfeitinhos demais sofriam com bullying, né? Porque pegava o apelido de perfeitinho, né? Então é tão interessante porque qualquer pessoa que fugia um pouco do padrão estabelecido pela sociedade, que fique bem claro,
entrava aqui, ó, nas ofensas do bullying. Chacotas, xingamentos, ofensas, intimidação física, inclusive. Além da pessoa sofrer em decorrência dos traumas psicológicos que ela teve, ela também sofria em decorrência, às vezes até mesmo de uma violência física eminente. Eu conheço pessoas que apanharam nas escolas por causa do bullying. Tudo começou no bullying. Só lembrando, gente, isso é coisa séria. Tem gente matando gente nas escolas porque sofreram bullying. Quantas histórias nós temos aqui no nosso país, no Brasil e em vários outros países lá fora, alguns muito conhecidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, de adolescentes, jovens, que entraram em escolas armados e mataram todas as pessoas que eles conseguiram matar. Tudo isso é decorrência do bullying. Então, por favor, tira essa coisa da cabeça de que bullying não atrapalha a vida de ninguém e que o bullying é frescura. Não é. Bullying é coisa séria. Bom, meus queridos, depois de falarmos então do bullying, eu peço agora a sua atenção para esse prejuízo aqui, ó, a pedofilia. Professora, o que é pedofilia? A pedofilia é uma perversão que pessoas adultas sentem em relação a crianças. É abuso sexual de crianças e adolescentes. A pedofilia se trata disso, abusos sexuais que adultos praticam em crianças. Esse abuso sexual, ele varia muito, ele pode ser o estupro propriamente dito. Esses abusos também podem ocorrer não na forma do sexo em si, do sexo diretamente que eu estou falando, com penetração de órgãos genitais. Porque existe também a forma do estupro diferente disso, onde a pessoa pode usar as mãos, a língua, objetos, coisas que vão prejudicar aquela criança e aquele adolescente que está sofrendo com aquilo ali naquele momento. Só lembrando que a criança e o adolescente, ele não tem a cabeça dele formada em relação a esse tipo de coisa. E é geralmente na vida adulta que essa pessoa vai ter lapsos de lembranças, vai se lembrar de coisas que aconteceram lá na infância e na adolescência, e aí ela começa a sentir uma culpa muito grande pelo que aconteceu. Porque geralmente a pedofilia, o pedófilo em si, ele não sente culpa e nem remorso, mas a vítima sim. Professora, por que você está falando isso? Porque eu sou vítima de pedofilia. Eu fui uma vítima na minha infância e na minha adolescência. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, a vítima tende-se a se culpar pelo que aconteceu. Aí começa coisas na cabeça. Ah, por que eu deixei? Gente, tira isso da cabeça. A vítima, ela é vítima. Não é porque ela deixou. Ela não deixou, não é porque ela deixou. Ela foi envolvida naquele acontecimento pela pessoa adulta. Se tem entre vocês uma criança e um adulto maior de idade, quem é que tem maior consciência? É o adulto. A criança, muitas vezes, a criança ou adolescente, quando ele se torna adulto e que ele começa a lembrar dessas lembranças horrorosas, porque são lembranças horrorosas, a tendência dessa pessoa é começar a se culpar pelo acontecido, sentir vergonha de tudo o que aconteceu, manter o silêncio, manter aquilo só para ela, porque ela tem uma vergonha muito grande de falar que foi uma vítima. Na verdade, isso vai desencadeando doenças como ansiedade e depressão nessas vítimas de pedofilia, crianças e adolescentes que sofreram abusos sexuais infantis e que
na vida adulta vão desenvolver ansiedade e depressão. No meu caso, eu desenvolvi os dois. Começaram sintomas de ansiedade e depois desses sintomas de ansiedade, como não foi tratado, não houve tratamento, isso migrou para uma depressão. Como a depressão não foi detectada e também não foi tratada, migrou para uma depressão profunda. Nessa depressão profunda em que eu vivi, eu fiquei 1 ano afastada do meu trabalho por motivos médicos. A depressão ela ficou de uma forma tão difícil na minha vida que eu não conseguia mais trabalhar. Chegou no ponto de o desânimo tomar conta de mim por completo e aí eu não conseguia mais trabalhar e fui afastada por uma equipe médica a ficar 1 ano fora do meu trabalho, ou seja, fora da sala de aula, já que eu sou professora. Conheço muitas pessoas adultas hoje que já têm mais de 40 anos e que só agora se atentaram para esses prejuízos da pedofilia. Por quê? Porque descobriram que estão com depressão. E aí, quando chega lá na psicoterapia, com sessões psicológicas com uma psicóloga, a pessoa começa a voltar no passado, vasculhar o passado dela e aí, geralmente, é descoberta a causa. E tem muita gente com depressão por aí, porque foi vítima de pedofilia. Muitos nem têm consciência disso. Por quê? Porque a pessoa recusa-se a acreditar que foi uma vítima de pedofilia. A pessoa usa a negação dentro dela, ela vai negar a todo custo que foi uma vítima. E, na verdade, isso é uma estratégia de defesa da pessoa. Essa pessoa precisa de ajuda. Pessoas que sofreram traumas e abusos na infância, principalmente sexuais, precisam de ajuda. Esses traumas podem afetar um relacionamento, esses traumas podem afetar um casamento, se não forem tratados a tempo. Fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre a pedofilia, é comprovado que 70% dos casos de abuso sexual infantil ocorrem dentro da própria casa dessa criança e desse adolescente. E, pasmem, 70% dos pedófilos, 70% dos estupradores de criança, 70% das pessoas que se aproveitam sexualmente de crianças e adolescentes são da família. Triste esse dado, né? É muito triste. Porque eu mesma fui vítima do meu próprio pai. Quantas crianças não foram vítimas dos seus pais e elas tentam tapar os olhos para isso, para não ter que olhar para a realidade? Quantas? Muitas crianças são abusadas sexualmente por avós, por tios, por irmãos. Por incrível que pareça, são pessoas de dentro da casa. Mães, quem é mãe, fica atenta. Padrastos, muitos padrastos. Eu não estou aqui falando que todo padrasto faz isso, não. Eu estou dizendo que na pesquisa que foi feita, indica que muitos padrastos praticam a pedofilia. Assim como muitos pais praticam a pedofilia. Eu estou falando aqui de um grupo de pessoas que são pervertidas sexualmente, que atacam crianças e adolescentes. Esse público existe, você acreditando ou não. Está aí, só não enxerga quem realmente não quer ver. Quem é mãe, quem é tia, quem é avó, quem é professora, fiquem atentos aos sinais que as crianças e os adolescentes estão passando.
Às vezes a criança era uma pessoa muito feliz e de repente ela começa a ficar agressiva, ela fica irritada, ela começa a se isolar, ela começa a ficar solitária num canto, ela começa a parar de falar com você, ela começa a parar de confiar em algumas pessoas. Isso são indícios de pessoas que estão sofrendo algum tipo de trauma. Fiquem alertas. Eu quero que você que está me ouvindo, se por acaso você tiver sido vítima de pedofilia, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Eu passei pela mesma coisa e nesse exato momento, infelizmente, milhares de crianças e adolescentes no nosso país estão sofrendo a mesma coisa. O que eu quero deixar aqui é um alerta. É um alerta para você identificar esses traumas e começar a enfrentá-los, porque nós não podemos fugir a vida toda. Chega um momento que chega uma depressão para a nossa vida, chega uma crise de ansiedade para a nossa vida, e aí quando vai se procurar, aquela pessoa foi vítima de pedofilia. E hoje, adulta, já com a sua própria família formada, sofre e às vezes essa pessoa sofre sem nem saber o que é a causa desse sofrimento. Porque no cérebro dela, ela tentou encobrir essas pistas para que ela não vivesse aquilo novamente, para que ela não ficasse lembrando daquilo. Mas chega um momento que as vendas dos olhos são retiradas e a pessoa começa a enxergar tudo o que aconteceu. E é aí que muita gente entra em depressão. É aí que muita gente adquire uma ansiedade crônica. Por quê? Porque ela não consegue enfrentar isso sozinha e muita gente não procura ajuda psicológica. Por favor, não sabote a sua própria vida. Se você foi uma vítima de bullying ou de pedofilia, procura ajuda médica especializada. Quem é a ajuda efetiva nesse caso? Uma boa psicóloga, um bom psiquiatra. É uma dupla perfeita, um ajudando o outro. Quando tem a psicoterapia e a psiquiatria integrados juntos, trabalhando os dois juntos para te ajudar, você vai sair disso muito mais rápido. Eu sou a prova viva disso. Por favor, se você foi uma vítima de pedofilia, procure ajuda, desabafe. Desabafar faz bem. Quando a gente desabafa, a gente está repartindo aquela carga que está nas nossas costas. Quando a gente desabafa, a gente está tentando dividir aquele peso que está pesando em nós. Mas fica aqui um alerta. Desabafe com uma pessoa sábia. Faça o seu desabafo com uma pessoa sábia e que realmente vai poder te instruir e te ajudar. Um erro gravíssimo que eu cometi, que eu não quero que você cometa, é contar para uma pessoa pensando que ela vai te ajudar e a pessoa não está nem aí para você. Porque isso aconteceu comigo, foi dentro da minha própria casa. Eu estava gritando por socorro e a pessoa não teve empatia, a pessoa em momento algum se colocou no meu lugar e tentou me ajudar. Isso dentro de casa. Cuidado, você aí que foi vítima de algum abuso, de algum trauma. Cuidado com quem você vai desabafar. Nem todas as pessoas vão nos ajudar. E às vezes aparecem pessoas para nos atrapalhar. Então tenha sabedoria e busque a ajuda de uma pessoa que você tem certeza absoluta que vai mesmo te ajudar. Se você não tem ninguém assim na sua família e não tem ninguém como amigo que pode fazer isso por você, entra então a psicoterapia, que foi justamente o recurso que eu utilizei. Depois de eu me desabafar com algumas pessoas dentro da própria casa e que não me ajudaram, a única solução que me veio foi procurar a psicoterapia, foi procurar o atendimento psicológico. E lá eu tive todo o apoio necessário para enfrentar esses traumas e sair dessa depressão. Depois de falarmos então sobre o bullying, sobre a pedofilia, entra agora o complexo de inferioridade.
O que é esse complexo de inferioridade? A pessoa ouvir tanta coisa negativa na vida que ela começa a ter aquele complexo de que ela é inferior às outras pessoas. Exemplos, às vezes na escola a professora falava: "Ai, fulano é tão inteligente, por que você não faz o mesmo que ele?" Às vezes dentro de casa a mãe fala: "Nossa, meu filho tá tão inteligente, nosso outro é burro, não passa de ano, repete, tem dificuldade de aprendizagem", algo que nós vamos falar daqui a pouco. Então fique atento. Coisas que nós ouvimos quando crianças, quando adolescentes, nos prendem no complexo de inferioridade. Eu carreguei esse complexo por muitos anos na vida, porque eu acreditava sinceramente que eu era inferior às outras pessoas. Algo que só saiu de mim já na vida adulta. Então tome cuidado com o complexo de inferioridade, porque ele existe. Ele existe. Muita gente sofre hoje com complexo de inferioridade porque ouviu coisas muito pesadas quando eram crianças, quando eram adolescentes. E ouviu, o cérebro registrou tudo que ela ouviu, viu e sentiu. Isso fica registrado na mente dessa pessoa e ela vai crescendo, desenvolvendo esse complexo de inferioridade. Cuidado! O complexo de inferioridade atrapalha a vida de muita gente. Se por acaso você desenvolveu o complexo de inferioridade, comece a enfrentá-lo de frente, porque você não merece viver dessa forma. Chegamos então aqui, problemas de aprendizagem. Problemas na aprendizagem. Problemas na aprendizagem ocorrem na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes, e esses problemas lá na infância, que ocorreram durante a aprendizagem, vão aprisionar essa criança e esse adolescente dentro dele mesmo. Por isso, o liberte sua criança interior. Muitas pessoas estão com a vida presa lá no passado. Esse vídeo aqui se trata de você se libertar, ter um novo olhar, uma nova perspectiva na vida. Quando eu era criança, eu sofri muito com problemas na aprendizagem. Por quê? Porque já existia pedofilia dentro de casa, já existia o bullying, eu tinha esse complexo de inferioridade e aí eu não conseguia sair bem nos estudos. Eu reprovei 2 anos. Reprovei na 6ª série e depois eu reprovei no 1º ano do ensino médio. Reprovei 2 vezes. Tudo isso, problemas de aprendizagem que ocorreram por causa de fatores externos. Porque no caso aí, a pedofilia atrapalhou muito a minha vida. Como que uma criança vai conseguir prestar atenção numa aula se ela está com aquele abuso noturno registrado na cabeça dela? Como? Como que essa criança vai conseguir desenvolver? Eu tenho um caso de uma aluna minha que teve um problema de aprendizagem muito grande porque ela sofria com a violência doméstica dentro de casa. Num relato, ela me disse que quando chegava na escola, ela não conseguia tirar aquela violência que ela viu por parte do pai dela, com a mãe, com ela mesma, com os irmãos. Aquilo não saía da cabeça dela e ela ficava pensando naquilo 24 horas. E ela reprovou várias vezes, até que, infelizmente, ela desistiu de estudar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitas crianças, muitos adolescentes sofrem com problemas na aprendizagem, às vezes problemas que já nascem com eles, porque isso existe. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção. Eu não consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Coisa que muita gente faz tranquilamente, eu não consigo. Eu não consigo assistir uma televisão, por exemplo, e fazer uma outra coisa. Ou eu presto atenção na televisão, ou eu presto atenção na outra coisa. Isso é déficit de atenção.
E o aluno, a criança que tem esse déficit de atenção vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir se concentrar nos estudos e ir bem durante todos os estudos dela. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Eu sou professora da rede pública há 23 anos. Eu tenho acompanhado na sala de aula diversas crianças, adolescentes e jovens que têm a vida deles paralisada por causa de problemas na aprendizagem. E aí pode ocorrer o problema de aprendizagem interno, que aquela pessoa já tem dentro dela, às vezes tem um déficit de atenção, às vezes tem o déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. Às vezes a pessoa tem um déficit intelectual, que é o DI. Às vezes a pessoa pode ter um outro tipo de transtorno. Isso dentro dela. Ou, às vezes, a pessoa não tem nenhum tipo de transtorno, mas a vivência, a vida dessa pessoa não permite com que ela se desenvolva na aprendizagem, porque a mente dela está ligada num monte de coisa negativa que está acontecendo ao redor da vida dela. Se aquela criança está contaminada num meio totalmente difícil de se conviver, como que essa criança vai se desenvolver na aprendizagem? Me diz. É bem difícil, né? Fique atento então para você começar a observar se lá na sua infância, se lá na sua adolescência você teve, se você desenvolveu algum problema na sua aprendizagem. Tenta pensar nisso e comece a buscar o que é que foi que aconteceu para te levar nesse déficit de aprendizagem. Comece a se fazer perguntas. E aí depois nós chegamos então em algo que prejudica muito a vida das pessoas. Isso aqui, ó, o abandono. Esse abandono pode ser o abandono de um dos pais ou de algum responsável. Porque às vezes, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, muitos pais não cuidam dos próprios filhos. Eles abandonam os filhos e deixam eles com avós, por exemplo. Cuidado! O abandono ele fica registrado na cabeça da criança e pode prejudicar terrivelmente a vida dela quando ela for adulta. Ela vai crescer com aquele complexo de inferioridade dentro dela, ela vai se sentir inferior, ela vai crescer com aquela rejeição. Às vezes os pais se separam e isso é totalmente comum e é normal, não estou questionando isso. Mas o que eu questiono é, às vezes quando eles se separam, um deles para de ver os filhos. Às vezes os filhos ficaram com a mãe. Aí geralmente o pai para de ver os filhos. Às vezes os filhos ficaram com o pai e a mãe para de ver os filhos. Cuidado, cuidado. Essa criança vai crescer tendo problemas com a autoestima dela. Ela vai crescer e desenvolver problemas no futuro relacionados à autoimagem, à autoestima e pode também colaborar para que essa pessoa seja uma pessoa com ansiedade, com depressão. Tenta buscar agora na sua memória, na sua. Busca procurar na sua mente aí agora, nesse instante, se na sua infância ou na sua adolescência você sentiu esse abandono por parte de algum dos seus responsáveis. E aí você deve estar perguntando, professora, meus pais nunca se separaram. Não tem problema. O abandono ele se trata também de viver a família toda dentro de uma casa, mas aquela pessoa se sente abandonada mentalmente, psicologicamente. Ela percebe que na verdade ela está ali naquela casa, mas ela se sente completamente sozinha, completamente solitária. Porque mesmo com os pais morando na mesma casa, ela se sente abandonada por ambos. São famílias que não dão atenção aos seus próprios filhos. Pais que às vezes abusam dos filhos de alguma forma ou de outra.
Mães que abandonam seus filhos, e aí o abandono que eu estou dizendo não é o abandono físico, eu estou falando do abandono emocional. Quantas vezes na minha adolescência eu me senti completamente sozinha dentro de casa. Uma família formada por 4 pessoas e eu me sentia totalmente só, porque eu sentia aquele abandono dentro de mim. Eu observava, eu via aquele abandono. O abandono aqui não é o abandono físico, não. É o abandono emocional. Quantas vezes eu quis um carinho e eu não tive? Quantas vezes eu quis um abraço, um ombro amigo, uma atenção e que eu também não tive? Quantas vezes eu me senti completamente abandonada nos momentos em que eu era abusada sexualmente? O abandono aqui, ele pode ser tanto na forma física de um dos pais ou responsáveis que saiu de casa e abandonou aquela criança, ou o abandono que existe, todo mundo morando numa casa só, mas que teve aquele abandono emocional, onde a pessoa se sente completamente sozinha, solitária e abandonada. Puxa na sua memória, quantas vezes na sua infância, na sua adolescência, você se sentiu abandonado? Chegamos agora então aqui na violência doméstica. Professor, o que é isso? A violência doméstica são aquelas agressões que existem dentro do lar. Mãe agredindo pai, pai agredindo mãe, pai e mãe agredindo os filhos. Tudo isso é violência doméstica. Preste atenção. Talvez você não saiba. Muitas coisas que crianças e adolescentes viveram durante a violência doméstica, elas vão carregar aquilo lá para a vida adulta delas. Cuidado! Fica aqui um alerta. Muito cuidado! Quantas pessoas adultas hoje são pessoas extremamente nervosas, extremamente agressivas? Por quê? Às vezes a origem está lá na infância dessa pessoa. Porque quando ela era criança, quando ela era adolescente, ela presenciou, ela viu, ela sentiu na própria pele, ela ouviu toda aquela violência acontecer dentro de casa. Cuidado! Existem várias coisas que vão atrapalhar a vida dessa criança e desse adolescente quando ele estiver na vida adulta. Comece a puxar na sua memória aí se você não sofreu com a violência doméstica. Xingamentos, agressões verbais, agressões físicas, tentativas de homicídio, tanto tentativa de homicídio por parte de um dos pais querer matar o outro, ou de algum dos pais querer matar os filhos. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu cheguei em casa, eu trabalhava o dia todo, eu treinava na academia à tarde e eu estudava à noite. Eu cheguei em casa, minha mãe me disse a seguinte coisa: foge daqui. Eu falei, mãe, por que eu acabei de chegar? Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, eu trabalhava das 6 da manhã às 5 da tarde. Aí eu treinava na academia de 5h30 às 6h30. Eu ia para a escola às 7, voltava 11 horas da noite. E aí eu estava cansada, querendo dormir, e minha mãe chegou em mim e disse a seguinte frase: foge porque seu pai quer te matar. E eu disse, mas por quê? O que eu fiz? Ela, não sei, foge, sai daqui, porque ele pegou uma faca e ele vai te matar. Isso é violência doméstica. Isso aconteceu há vários anos atrás e essa lembrança existe dentro de mim como se estivesse acontecendo agora. É porque eu não esqueci? Claro, ninguém vai esquecer uma situação dessa. Coloque-se no meu lugar. Você com 16 anos de idade, chegando na sua casa, sua própria mãe, falar para você fugir porque o seu pai pegou uma faca e quer te matar esfaqueada. Isso é uma coisa horrível, isso é terrível. A violência doméstica, ela fica impregnada na gente. E aí quando a gente chega na vida adulta, tudo aquilo explode. E aí vem
ansiedade, depressão, vazio, solidão. A pessoa se tranca no seu próprio mundo porque ela desacreditou de tudo aquilo que ela já viu, sentiu e ouviu durante toda a sua vida. Fique atento a todos esses prejuízos, o bullying, a pedofilia, o complexo de inferioridade, problemas na aprendizagem, abandono, violência doméstica. Isso aqui aprisiona a vida de muita gente. Muita gente está assim, ó, aprisionado, acorrentado em todos esses acontecimentos que ocorreram no passado. O que eu quero com esse vídeo é que você saia disso, que você se liberte disso. Professor, assistindo essa aula eu vou me libertar? Não. Essa aula é uma aula de orientação. Caso tenha passado por todas essas coisas que eu acabei de mencionar, procura a psicoterapia, procura um médico, psiquiatra, procure uma psicóloga, que seja uma psicóloga boa, uma psicóloga que realmente queira te ajudar, porque existe aquelas que só querem pegar seu dinheiro. Infelizmente, eu fiz muita psicoterapia na vida. Muita gente quer realmente ajudar. 90% está totalmente empenhado em te ajudar, mas tem aqueles 10% que só estão interessados em pegar o seu dinheiro. Tanto psicólogos quanto psiquiatras. Então fica aqui um alerta. Quando você for procurar um profissional da saúde mental, seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, olhe, preste atenção em tudo o que está acontecendo. Verifique se aquela pessoa realmente está mesmo querendo te ajudar ou se ela está apenas querendo agendamento na agenda dela. Se ela está querendo apenas mais sessões. Fique de olho, porque existe todo tipo de profissional. Existem os bons, os maravilhosos, mas tem os ruins também. Bom, meus queridos, depois de falarmos então da libertação da criança interior que existe dentro de nós, que pode ser que esteja ou não aprisionada, eu preparei para vocês uma sequência de perguntas. Por que essas perguntas? Para você analisar, refletir se aconteceu alguma coisa com você relacionado a esses problemas, esses prejuízos que você teve na sua infância e sua adolescência. Você vai fazer uma análise da sua própria vida para que você descubra o que é que está te bloqueando hoje, se é que tem alguma coisa te bloqueando. Eu peço que você pegue então papel e caneta, de preferência que você tenha um caderno só para responder essas questões, porque eu estou dando aqui várias aulas sequenciais para você descobrir o que é que anda atrapalhando a sua vida. Eu peço para que você pegue um caderno, uma caneta, para que você copie as perguntas primeiramente, só lembrando que é interessante você copiar as perguntas e respondê-las. Copia, responde. Se você, por acaso, não gosta de assistir o vídeo pausando, pausa, copia e responde, você pode assistir o vídeo todo de uma vez, mas copia as perguntas, deixe um espaço considerável para que você possa respondê-las. Isso irá te ajudar, eu garanto a você. Esse exercício, essa atividade, ela pode te ajudar e muito. Vamos para a primeira pergunta, então? Olha só o que é que está perguntando. Você sofreu bullying? Sim ou não? Resposta simples e direta. Ou é sim ou é não. Puxa na sua memória. Quem praticou? Se você sofreu bullying, puxa na sua memória quem foram as pessoas que praticaram. Foram seus colegas, foram professores, foram seus pais, foram parentes, foram vizinhos? Quem? Quem praticou esse bullying contra você? O que falaram para você? O que é que te falaram?
Durante esse bullying, quais foram as palavras que te falaram e que te feriram? Quais foram as palavras que te falaram e que te machucaram? Talvez machucam até hoje. Tem uma palavra que me deixou assim bem marcada, que é justamente a esquisita. Esse a esquisita, ele ecoou na minha cabeça por muito tempo, porque as pessoas me achavam esquisita porque eu era uma criança, uma adolescente solitária, por exemplo, mas eles não sabiam de tudo que acontecia dentro da minha casa, por exemplo. Eles não sabiam de todos os traumas que eu tinha. E eu realmente era esquisita. Por quê? Porque não era comum uma criança ou adolescente ficar para um lado, irritado, cansado, às vezes com sono porque eu não dormia bem à noite. Então, esse apelido ficou comigo assim até muitos anos. Mesmo depois de adulta, talvez tenha alguma coisa que te falaram que você lembra que te machuca talvez até hoje. Então, faça essa análise. Analise, responda essas questões número 1 e agora vamos então para a questão número 2. Você foi vítima de pedofilia? Isso aqui é muito sério. A pedofilia, ela é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você foi abusado sexualmente? Se trata de abuso? Professora, mas eu nunca fui estuprada. Ou eu nunca fui estuprado, porque homens também são vítimas de pedofilia, não são só mulheres. Homens também são. A questão é, a pedofilia, ela não é só o estupro, ela é muito mais que isso. Ela não é só o estupro ali, genital com genital, carnal, não é. Às vezes o toque das mãos, da língua, de objetos, carícias sexuais que um adulto jamais deveria fazer numa criança que faz, isso aí, abuso sexual, encaixa-se na pedofilia. Sabe aquela famosa mão boba do adulto que fica passando a mão na criança? Às vezes a menina está começando a crescer os peitinhos e fica lá passando a mão. Às vezes vai abraçar com desculpa e já passa a mão, às vezes enfia a mão na genital da criança, do adolescente. Isso é abuso, isso é pedofilia. Sabe aquele beijo forçado que o adulto dá na boca da criança? Isso aí é pedofilia também, é abuso. Abuso infantil. Quantas pessoas já não passaram por isso? Serem forçadas a fazerem coisas que não queria e que nem devia, por adultos pervertidos, porque os pedófilos são pervertidos sexuais. Puxa na sua memória se ninguém nunca se aproveitou de você. Puxa na sua memória se ninguém nunca aproveitou por você ser uma criança, por você ser um adolescente, dessa pessoa tentar passar a mão boba em você, te falar coisas que você não precisava ouvir, coisas com conotação sexual, te forçar a dar abraços indesejados, beijos indesejados. Puxa na sua memória se na sua infância e a sua adolescência se isso não aconteceu. Puxa na memória, porque muita gente pensa que não, mas muita gente já foi abusada e nem sabe. E aí depois eu pergunto o seguinte, quem praticou? Quem praticou essa pedofilia? Foi seu pai, foi o avô, foi o tio, foi o irmão, foi um primo, foi o vizinho, foi uma pessoa desconhecida, foi um professor da escola? Quem foi que praticou essa pedofilia? Quem foi que fez? Tenta buscar aí os tipos de abusos que você tenha sofrido, só se tiver realmente sofrido. Se você não sofreu de jeito nenhum com pedofilia, por favor, pula essa parte. Coloca só a resposta não e finalizou. Eu estou continuando aqui para aqueles que sofreram, tá bom? Então puxa na memória o que foi que fizeram com você e quem fez. O quem é importante. Tem que saber o que fez e quem é que fez. E aí depois vem a seguinte pergunta. Que prejuízos isso te trouxe?
Quais foram os prejuízos que essa pedofilia te trouxe? Quais foram os prejuízos que esses abusos sexuais infantis trouxeram para a sua vida? Foi uma depressão? Foi uma ansiedade? Foi um isolamento e solidão? Foi um complexo de inferioridade? Foi você desacreditar na humanidade? Foi você ter se distanciado de Deus por culpar Deus pelos fatos acontecidos? Puxa aí na sua memória que prejuízos que te trouxe todo esse abuso. Quais foram os prejuízos? Faça uma lista dos prejuízos. Geralmente não é só um. Eu vou citar um dos prejuízos que me atrapalha até hoje, que foi o problema da insônia, que comecei a desenvolver na minha adolescência, porque eu tinha medo de dormir. Geralmente os ataques eram à noite. Eu tinha medo de dormir e ser atacada, porque quando eu estava dormindo, eu estava totalmente vulnerável, estava no escuro total, não estava vendo nada, era só alguém me atacando. E eu tinha medo de dormir. Quais foram os medos que você adquiriu se você tiver passado por abusos sexuais? Que medos isso te trouxe? Que prejuízos isso trouxe para a sua vida? Faça essa reflexão. Aí eu chego então na terceira pergunta, né? Você já sofreu com um complexo de inferioridade? Sim ou não? Resposta rápida. Sim ou não? E depois, por quê? Por quê? O que desencadeou isso? Por que você sofreu com esse complexo de inferioridade? Eu já disse que é porque eu era comparada a outras pessoas. Os outros eram melhores, eu era pior. Esse era o porquê. A comparação. No seu caso, por que você sofreu com esse complexo de inferioridade? E aí depois, o que causou isso? O que é que causou esse complexo de inferioridade na sua vida? Faça essa análise. Coloca a resposta no papel, porque isso aqui é muito importante. Não vamos brincar com coisa séria aqui. Isso é importante. É uma atividade de reflexão. Vamos analisar as nossas próprias vidas, para que nós possamos enfrentar os problemas de cabeça erguida. Então, dando continuidade aqui, chegamos então na pergunta número 4, que é o seguinte: você teve problemas de aprendizagem? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não. A resposta é simples. E se a resposta for sim, aí você continua respondendo. Primeiro, você teve problemas na aprendizagem? Sim ou não? Se não, coloca não, deixa para lá. Não. Se sim, coloca sim. Agora vamos para a segunda pergunta. Quais foram os problemas? Que tipo de problema que você teve na sua aprendizagem? Você não conseguia passar de ano? Você desistiu dos estudos? Você não conseguia aprender com facilidade? Você tinha algum bloqueio na hora de fazer algum cálculo matemático? Você tinha algum bloqueio na hora de escrever uma redação? Qual foi o prejuízo? Qual foi o problema que isso te trouxe? Responda então. Quais foram os problemas? Quais foram os problemas de aprendizagem que ocorreram na sua vida? Coloca isso aí no papel e aí depois então vamos para a pergunta número 5. Olha só, você sofreu com o abandono? Você é uma pessoa que sofreu com o abandono? Houve separação dos pais? Um foi para um lado, um foi para o outro e você se sentiu abandonado por um deles? Houve abandono com todo mundo junto na família e que mesmo assim você se sentia abandonado lá dentro da sua casa? Existiu esse tipo de abandono? Se sim, coloca sim. Se não, é não. É claro que se a resposta for sim, você vai responder a próxima. Quem te abandonou? Quem foi que te abandonou? Foi o pai? Foi a mãe? Foram os dois? Quem foi? Quem foi? Você se sentiu abandonado por quem? Coloca aí no papel. A próxima pergunta relacionada. Um de seus pais morreu durante a sua infância? Durante a sua infância ou adolescência, você perdeu o pai ou a mãe? Um dos dois? Você é uma pessoa que ficou órfã durante a sua infância e a sua adolescência?
Ou o pai ou a mãe morreu? Sim ou não? Saiba que se sim, isso vai trazer alguns prejuízos para a vida adulta e isso tem que ser trabalhado, tá bom? Não leve isso aqui na brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria. Estamos falando aqui de coisa muito séria, coisas que prejudicam as vidas das pessoas. Às vezes a pessoa pensa, ah, não, minha mãe ou meu pai, eu não sei, né, morreu, já era adolescente, isso aí não deu nada não, cuidado. Às vezes está lá no seu subconsciente e você está usando da negação para não enxergar os problemas que existem à sua volta. Então faça essa análise. Próxima pergunta. Você sofreu com violência doméstica? Você foi uma criança ou um adolescente que sofreu com a violência doméstica dentro da sua casa? Você viu, ouviu ou sentiu alguma coisa relacionada à violência dentro da sua própria casa? Você presenciou momentos de violência, ouviu violência verbal? Sentiu na própria pele violência doméstica? Sim ou não? É uma resposta rápida. Se sim, coloque sim e preste atenção então na próxima pergunta. O que você presenciou e que te prejudicou quando você era criança e adolescente? Que tipo de coisa que você viu, ouviu e sentiu que te prejudicou, que às vezes te bloqueou e que te prende até hoje? Pensa e responde, leve isso na seriedade. Bom, meus queridos, chegamos então à questão número 7, última questão de hoje, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque agora vocês irão preencher uma lista no próprio caderno de vocês para nós identificarmos quais foram os traumas, quem causou e como que isso procedeu na sua vida. Vamos lá então, a última. Faça uma lista com todos os traumas da sua infância e adolescência. A primeira coisa, você vai fazer uma lista. Pode colocar número 1, 2, 3, 4. Você vai colocar todos os traumas que você sofreu na sua infância. Você vai colocar todos eles numa folha de papel. E aí depois você vai colocar aqui, ó, escreva quem os causou. Depois que você fizer toda a lista, que a sua lista estiver pronta, eu quero que você escreva quem foi que causou cada um desses traumas. Eu quero que você puxe na sua memória quais foram os traumas e quem causou os traumas. E por último, escreva como você reagiu a cada um deles. Qual foi a sua reação? Qual foi o tipo de reação que você teve quando você era criança, quando você era adolescente? Você fingiu que não viu? Você se culpou? Você se vitimizou? Você tapou seus olhos para a realidade? Você se isolou? Você desenvolveu complexo de inferioridade? Você desenvolveu uma insônia? Você desenvolveu uma ansiedade ou uma depressão? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu depois desses abusos, desses traumas? O que aconteceu na sua vida? Como você reagiu? Qual foi a sua reação diante desses traumas? Isso é importante. Qual foi a sua reação diante de cada um desses traumas da sua infância? Como você reagiu? Tudo isso aqui é muito importante, porque o que nós estamos fazendo é focar no que está dentro de nós, não no exterior, é no que está aqui dentro. É o que está na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Nós estamos colocando foco aqui no que está dentro. Por quê? Porque nós precisamos libertar essa criança interior que existe dentro de nós. Professora, mas a minha criança interior é uma criança feliz, alegre. Ótimo!
É isso mesmo, que bom, mas da maioria das pessoas não é. Não é. Tem muita gente que não tem essa criança feliz e alegre dentro dela. Tem muita gente que tem uma criança amargurada, triste, infeliz, totalmente solitária dentro dela. E isso está resbalando na vida adulta dela hoje. Essas atividades aqui é justamente para nós tentarmos libertar essa criança machucada que existe dentro do seu interior, se é que você foi uma criança machucada. Porque talvez você não foi, e graças a Deus por isso. Mas eu estou falando com quem foi. Quem foi tem que fazer essa análise, tem que fazer essa reflexão. Estamos então chegando ao fim e eu deixo esse recado aqui para você, ó. Liberte sua criança interior. Liberte sua criança interior. Se dentro de você existe uma criança machucada, ferida, sozinha, solitária, amargurada, que só lembra das coisas ruins do passado, eu te convido a libertar essa criança. Liberta essa criança triste que existe em você. Mantenha os momentos felizes da sua infância, porque nós devemos cultivar os momentos bons e alegres. Toda a infância, toda a adolescência teve momento bom. Por mais que a vida tenha sido difícil, existiram momentos bons. Então cultive esses momentos bons da sua vida. A neurociência prova que quando nós estamos passando por um momento muito triste, nós temos que buscar e cultivar as nossas memórias boas, alegres, otimistas, as nossas memórias positivas, tudo de bom que aconteceu na nossa vida. Puxa essas memórias boas, puxa todas as memórias boas da sua infância, puxa todas as memórias boas da sua adolescência e puxa todas as suas memórias boas da sua vida adulta. E seja grato. A gratidão, ela faz parte. A própria ciência prova que pessoas gratas vivem mais felizes. Pratique a gratidão. Muita coisa ruim pode ter acontecido sim, mas muita coisa boa aconteceu também. Bom, meus queridos, nós estamos então chegando ao fim de mais um vídeo hoje. Não se esqueça, se você quiser ter acesso a todo o material do e-book Consequências de Traumas e Abusos na Infância, vai lá no Instagram, começa a me seguir lá e baixe gratuitamente o e-book. Ele tem 73 páginas, certo? São 73 páginas de muita informação. Se você ainda não me segue lá no Instagram, começa a me seguir lá. Eu deixo no Instagram todos os dias mensagens diárias de otimismo, de fé, de esperança e de superação, para que você possa superar todos os momentos difíceis da vida. Vá lá, me segue e baixe gratuitamente o e-book e leia. Isso aqui é informação. Quanto mais você se informar, melhor, porque é a informação que vai te ajudar a resolver os problemas que forem surgindo. Só lembrando que esse e-book ele é gratuito, você não irá pagar absolutamente nada. Quando eu resolvi escrever esse e-book, no início do ano passado, eu resolvi escrevê-lo para quem precisa de ajuda, para quem precisa de um norte na vida. E a minha intenção com esse e-book é informar e não ganhar dinheiro. Eu não cobro nenhum centavo sequer por esse e-book. Ele está lá nas minhas redes sociais, está lá no Instagram, disponível lá no link da bio. Vai lá no link, tem um link azulzinho, clique em cima e baixe esse e-book gratuito. Leia e se informe.